treinado isso aqui, mas vamos lá. Bora. Agora eu tô me sentindo vocês. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vinícius, tá gravando? Acabou meu cabelo, meninas? Vinícius, tá gravando? Tá gravando. Ótimo, vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso podcast o vereador John Ross, muito conhecido pelo seu mandato participativo e pelo seu engajamento ativo na comunidade, na cidade de Mogi das Cruzes. Posso voltar? Pode, vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma honra receber no nosso podcast o vereador John Ross, ele que é conhecido pelo seu mandato participativo e pelo seu engajamento na comunidade. John Ross, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Olha, é uma honra poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e de tudo aquilo que temos construído pela cidade de Mogi das Cruzes, pelas famílias mogianas. John, você pode contar para a gente um pouco da sua trajetória até se tornar vereador? E outra coisa, o que motivou você a entrar na política? Bom, primeiro preciso dizer que eu era uma pessoa, como a grande maioria da sociedade está hoje, também desconfiado e desesperançoso, porque eu olhava para a política e percebia que não tinha o que fazer. Mas foi aí que, através de um trabalho, um contato, e foi aí que, através... E foi aí que eu conheci um trabalho que me tirou dessa indiferença e que me ajudou a entender que se nós, pessoas de bem, pessoas de bom caráter, de intenção reta, não nos unirmos, se nós não nos organizarmos, o mal já está unido e já está organizado. Mas tem uma grande questão. A gente olha para a política e fala mal, tem repulsa, porque é tanta coisa errada que foi feita, mas a bem da verdade é o seguinte, que esta caneta que assina e decide tudo na vida de todo mundo, ela está lá na mão de quem está ocupando as cadeiras na política. E que nós não tínhamos outra saída. Se quiséssemos ser donos do nosso destino, das nossas próprias vidas, das decisões que impactam as nossas vidas, deveríamos sim ocupar um espaço. E foi aí que um grupo de várias pessoas voluntárias decidiram se organizar para que tivéssemos pelo menos uma pessoa ocupando essa cadeira. E entendemos que deveríamos fazer tudo diferente. Fizemos uma campanha limpa, honesta, com pouquíssimos recursos, mas com pessoas voluntárias e determinadas em ocuparmos esse espaço. E deu certo. Mostramos que o bem é mais forte, é maior do que o mal. E que é possível, sim, construir tudo isso de maneira honesta e correta, e continuar sendo corretos e verdadeiros. E assim, hoje eu estou sentado numa cadeira na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Quando você fala pessoas voluntárias, você tem pessoas que te auxiliam no seu mandato e não ganham nada por isso, é isso? Exatamente. Hoje nós temos um grupo de pessoas que cada vez mais vai se ampliando e são pessoas que também estão saindo dessa indiferença e entendendo que se nós não agirmos, ninguém vai agir em nosso lugar. Que se a gente não aprender a se organizar para produzir o bem comum, esquece. Mas mais que isso, existem muitas pessoas boas que têm um coração grande, mas que têm competência, que têm conhecimento. E qual é o nosso grande desafio? É encontrar essas pessoas, convidar, pedir ajuda para que essas pessoas venham e naquilo que elas conhecem, elas podem se dedicar, elas podem doar um pouco do conhecimento e assim é que nós fomos construindo os nossos mandatos participativos, que são essas pessoas engajadas na sua área de conhecimento para que produzam leis e através do nosso mandato nós vamos trabalhar para que essas leis sejam aprovadas. Falamos muito de mandato participativo. Explica melhor o que é e como esse mandato ele implica nas suas ações e decisões diárias. Olha, é muito interessante. Eu tenho aprendido
que se nós não trouxermos para perto de nós pessoas melhores, nós não nos desenvolvemos. E dentro do mandato, Solange, eu entendi logo no início que seria necessário fazer esse movimento na nossa cidade. E desse jeito, entendemos que pelo menos em 5 áreas diferentes poderíamos ter grupos organizados. Grupos de arquitetos e engenheiros, grupos para grupos voltados para a construção de políticas públicas no meio ambiente, empreendedorismo, inovação e tecnologia, psicologia, políticas públicas voltadas para trazer fortalecimento de vínculos familiares, educação parental, que é o MP Família. Então, desse jeito, nós conseguimos consolidar esses 5 grupos de trabalho, que é composto com pessoas incríveis, de coração grande, generoso, e que têm doado o seu conhecimento e o seu tempo para a gente construir essas políticas públicas. Existe aí, então, um engajamento da comunidade. Dentro desse engajamento, você consegue dizer o que foi mais marcante para você? Olha, o que mais me marcou, olhando para o engajamento de cada uma dessas pessoas, o que mais me marcou foi, e me surpreendeu, foi perceber que hoje existem leis que estão aprovadas em nossa cidade. Por exemplo, a Semana Municipal em Defesa da Vida, o Dia do Nascituro, que vem resgatar o valor da vida humana desde a concepção. A ATIS, que está no seu processo final, na fase final de aprovação, e que no ano que vem, a partir do ano que vem, pelo menos 30 mil famílias podem ser impactadas por esse trabalho, onde a pessoa vai poder construir, reformar e ampliar suas casas de maneira totalmente gratuita. Olhar para isso, olhar para as hortas comunitárias, que é um projeto de lei também produzido por esse grupo de pessoas e que a finalização desse processo se dá agora, ainda nesse mês de julho. Sabe o quanto tantas comunidades, pessoas, grupos organizados vão poder usufruir, né, dessas hortas comunitárias, a psicologia, que tem levado saúde mental, trazendo profissionais, especialistas, e que o quanto tudo isso é capaz de mudar a vida das pessoas, pessoas que talvez estivessem pensando em suicídio, em tirar a própria vida, em crises de depressão. Na medida que elas participam de todo esse trabalho, elas se conhecem mais, elas sabem onde procurar ajuda. Então, assim, são tantas ações que estão acontecendo com cada um dos mandatos participativos. O do empreendedorismo, que construiu o Empreenda Mogi, que é um programa de formação que leva capacitação com técnicos profissionais para o microempreendedor, para levar o pão de cada dia na mesa, para levar dignidade ao profissional, ao pai de família, à mãe de família, aos adolescentes que estão querendo começar a empreender. Quando eu olho para tudo isso, eu fico surpreso o quanto o tamanho. Quando eu olho para tudo isso, eu fico surpreso com o tamanho do poder que nós temos nas nossas mãos de transformar a vida de cada uma dessas pessoas através de um mandato político, mas de pessoas que se engajaram e que estão se dedicando para que essas políticas públicas, não é que elas serão realidade, elas já são realidade na cidade de Mogi das Cruzes. Isso me surpreende, isso me deixa impactado. Te escutar e ter essa... John, te escutar, ver a forma que você fala, a sua energia, a gente sente força, vigor e muito amor pela cidade. A gente percebe que é um vereador que, de fato, está com um coração nisso. Então, eu acredito que você passou por muitos desafios nesse processo do mandato participativo, nesse seu período de vereança, né? John, te escutar, pela força da sua voz e pela sua postura, a gente sente que você governa. Não é governa, é governa? Você toca o seu mandato. John, te escutar, sentir a sua energia, a sua força, a gente percebe, é nítido que você cumpre o seu mandato com muito amor por essa cidade.
Só que a gente sente também, por outro lado, que teve muitos desafios, porque a gente sabe que não é fácil. Conta pra gente os desafios que você encontrou nesse processo, especialmente do mandato participativo, e como você superou. O grande desafio que eu encontrei para que pudéssemos construir esses mandatos participativos, o primeiro e maior deles é o quanto as pessoas estão mergulhadas no seu individualismo e na sua indiferença. As pessoas, por não acreditarem que seja possível fazer alguma coisa, elas se fecham em si. Elas ficam, tem uma palavra que... Elas ficam em si mesmadas. Esta palavra, ela é assim, ela reflete o comportamento... Elas ficam... Vamos voltar tudo de novo, vamos lá. Olha, o que... Como que é a pergunta mesmo? Já me perdi. Os desafios, né? Os desafios. E como superou? Olha, o maior desafio que eu vejo que encontramos ao longo da construção desses mandatos participativos é o quanto as pessoas estão mergulhadas numa indiferença, nessa desconfiança. As pessoas estão mergulhadas nelas mesmas e elas não conseguem perceber que é possível sim construir alguma coisa que ajude a melhorar, a mudar a vida dos outros. Mas as pessoas estão olhando somente para si, para a sua própria vida, querendo resolver só os seus problemas e não entendendo que nós não somos uma ilha. Nós não somos um átomo solto no meio do universo de uma sociedade. Nós não vivemos sozinhos. A nossa vida é em sociedade. Enquanto as pessoas não entenderem que eu preciso sair de mim, que eu preciso procurar um trabalho como esse para poder dedicar o meu tempo, me doar, para que a gente consiga transformar um pouco ao nosso redor, a nossa vida também não melhora. Porque nós vivemos numa sociedade onde eu olho para a minha família, onde eu olho para o meu trabalho, para as minhas coisas, para a minha casa. E eu esqueço que eu moro num bairro, que eu moro numa cidade. Que enquanto o meu bairro não melhorar, enquanto a minha cidade não se desenvolver, a minha vida está sendo afetada com tudo isso. Então, um grande desafio que eu encontrei foi tirar as pessoas dessa inércia, dessa falta de confiança, e não tem como fazer isso se você não se posicionar com a verdade, com transparência, mas mostrando para as pessoas que é possível sim a gente se organizar e produzir tudo isso. O grande desafio foi arrancar as pessoas dessa indiferença para que elas pudessem doar um pouco de tudo aquilo que elas têm, mostrando para elas que antes da nossa vida melhorar, o nosso entorno precisa melhorar. E se o nosso entorno melhora, automaticamente a nossa vida também melhora. Então vale a pena a gente construir um trabalho através do mandato participativo. E dentro da sua experiência, você agora olhando do outro lado, saiu dali do John cidadão para o John vereador. E agora, com esse olhar para a cidade e dentro do seu mandato, e vendo a realidade das pessoas e da cidade, tem algo que te entristece? Essa é uma pergunta muito boa, Solange, porque tem sim algo que me entristece muito. Olha que interessante. A política, ela, ao longo de muito tempo, ela tem deixado de ser um local que se trabalha com foco no bem comum, de olhar para o todo. Olhar para a comunidade, olhar para ações que ajude a você a melhorar o todo. E as pessoas estão acostumadas a vivenciarem um assistencialismo e dar valor para os políticos que são assistencialistas. É o político que me ajudou a resolver um problema pessoal, que é um problema... Eu tenho que pensar bem, porque tudo isso é muito delicado. As pessoas se acostumaram a dar valor aos políticos que dão um jeitinho, que quebram um galho, que resolve uma questão passando na frente, resolvendo um problema meu e colocando o outro atrás de mim. Ou então, um assistencialismo que me resolve um problema pessoal, seja econômico. Então, o que me entristece muito é ver, inclusive, pessoas próximas que acabam se afastando porque eu decidi não mergulhar no assistencialismo. Eu decidi fazer do nosso mandato um mandato
político mais autêntico, aquele que olha para o bem comum, aquele que monta mandatos participativos e que transforma a vida não só de uma pessoa, mas de toda uma comunidade. E detalhe, eu nunca deixo de olhar para as realidades particulares quando alguém está em sofrimento, porque isso para mim também é uma questão importante. A pessoa que está numa situação precária e emergencial, ela tem que ser atendida primeiro. O problema é que hoje nós temos um comportamento do jeitinho, um comportamento de que eu quero ganhar alguma coisa com isso e nós não trabalhamos desse jeito. Nós trabalhamos levando às pessoas uma conscientização que quando eu olho para uma fila de atendimento e essa fila é enorme, antes de eu ficar tentado a querer dar um jeito e influenciar para cortar a fila, o que eu vejo? É necessário uma proposta de política pública que ajude a eliminar aquela fila. Então, nós sabemos que é muito difícil você construir algo que seja estruturante, que resolva um problema grave. É muito difícil. Mas nós, políticos, temos que nos esforçar nesse sentido, e não no sentido de olhar e fazer o paliativo. A nossa cidade, ela precisa continuar se desenvolvendo. Por isso que ações políticas que olhem, como por exemplo o plano Mogi 500, né, que está sendo construído há esse tempo, que é capaz de projetar em que cidade nós queremos estar daqui a 36 anos, são ações muito importantes e que quando a gente reúne técnicos, especialistas, pessoas que entendem de diversas áreas e estabelece a cada ano o que deve ser produzido para a gente chegar, completar, para que a gente chegue com 500 anos de existência em Mogi das Cruzes, mas com qualidade de vida, olhando para todas as áreas, que vai desde a mobilidade até a assistência social e todas as outras, é muito importante esse trabalho que é mais estruturante. Bom, eu estiquei e entrei com várias outras questões. Como vai editar, eu vou tentar ser ainda mais preciso. Uhum. O que te entristeceu nesse? Sabe, Solange, tem algo que me entristece muito. É olhar para muitas pessoas, inclusive várias pessoas próximas a mim, que dá muito mais valor a um político, que é o político do quebra-galho, do jeitinho, do assistencialismo, do que um político como... Que vai resolver na raiz, né? Sabe, Solange, o que deixa muito... Sabe, Solange, o que me deixa muito triste é olhar para muita gente, inclusive várias pessoas próximas a mim, que dão muito mais valor a um político do quebra-galho, do jeitinho, de resolver um probleminha meu, pessoal, que não tem a ver com um problema comum, ou um político que está disposto a financiar determinadas situações, do que um modo de fazer política como esse que nós estamos imprimindo, sabe? A gente está colocando, que é o quê? Reunir pessoas de bem, olhar para situações que é uma situação do todo. Por exemplo, quando eu falo de um programa que vai ajudar pessoas de baixa renda a construir, reformar e ampliar suas casas de maneira gratuita, isso é para todos. E aí o que me deixa muito triste é saber que muitas pessoas ainda preferem continuar girando naquele círculo vicioso do jeitinho, do quebra-galho, do resolve um probleminha, olhando só para o seu próprio umbigo e não percebem que a gente precisa olhar para o todo. Pessoas, olha que absurdo, pessoas que quando vem a inauguração de um novo equipamento acontecendo num bairro diferente, ao invés da pessoa ficar feliz porque inúmeras outras vão receber um benefício, ela fica triste e fala mal e fala contra, porque no bairro dela ainda não chegou. Ao invés dela se alegrar com aquele equipamento e trabalhar para que ele também chegue um no seu bairro. Então eu vejo esse tipo de comportamento, isso me deixa extremamente triste, né? E eu vejo... Aí. E eu vejo que a gente tem um caminho que é muito duro,
que é um caminho de conscientização, de mostrar para as pessoas o verdadeiro papel de um vereador, que não é trabalhar no assistencialismo, não é trabalhar dando jeito, quebrando galho, mas é um trabalho de promover as pessoas através de políticas públicas que realmente alcance as pessoas nos lugares mais longes da nossa cidade, para que a gente consiga, fazer um trabalho que ele vai se perpetuar, que ele vai continuar ao longo de todos os anos que vem aí pela frente, independente se o mandato continua ou não. Peraí. Aqui tem a pergunta de projetos futuros, mas eu acho que eu vou deixar por último. Vou falar aqui da... Engajamento comunidade? Como você pode compartilhar? Não, já foi. Isso aí já foi. Os desafios. Já foi. Não, agora a gente está em projetos futuros. Antes do projeto futuro, você pode perguntar, falar assim, John... porque eu acho que o projeto futuro pode deixar é a última. O que o mandato participativo nos bairros... conta para mim, como é que foi o mandato participativo nos bairros? John, você pode destacar algo do mandato participativo na atuação nos bairros? Boa. Tá. Até esqueci de dizer o que eu falei. Você pode... Destacar. Uhum. John, você pode destacar para a gente a atuação do mandato participativo nos bairros? Olha, o mandato participativo nos bairros foi algo muito importante dentro desse nosso trabalho, porque ao longo de 3 anos nós viemos construindo reuniões a cada 3 meses, em média, em cada um desses bairros, e uma provocação para o cidadão mogiano, dizendo para ele o seguinte: você tem um problema no seu bairro. Agora, o que você tem feito para ajudar a resolver esse problema? Ou você olha para o político e fala, problema do político, ele tem que resolver. Então, eu fiz essa provocação em cada um desses bairros. E a coisa mais bonita de saber, por exemplo, 3 casos. Um deles, lá em Itaiaçupeba, inúmeras reuniões com mães, com pais, com munícipes insatisfeitos que há 12 anos eles esperavam a construção de uma nova escola. E aí, agora, através do mandato participativo, um resultado. Já iniciaram as obras para a construção de uma nova escola em Itaiaçupeba, uma escola viva, com cultura, esporte, lazer. Mais que isso, no bairro do Botujuru, fizemos um movimento que alcançamos mais de 500 famílias interagindo para que elas pudessem dizer qual era o trabalho mais urgente, mais importante. Resultado? Terreno já está desapropriado e em alguns meses iniciamos. Resultado? Terreno já está desapropriado em alguns meses, a prefeitura está iniciando aquela obra. Isso é incrível, porque vai ser uma escola como a Escola Viva de Jundiapeba, com piscina aquecida, também cultura, esporte, lazer, onde toda a comunidade ao redor vai poder desfrutar, vai poder usufruir deste equipamento. Mas olha que coisa interessante. A gente olha para o Rio Jundiaí, que estava há quase 20 anos sem manutenção. Através de uma indicação nossa, o prefeito Caio Cunha, ele mobilizou ali todos... E olha que coisa interessante. Há mais de 20 anos o Rio Jundiaí ele não recebia uma obra de desassoreamento. E o prefeito Caio Cunha foi buscar recursos para que pudesse realizar esse trabalho. Uma indicação nossa ajudou a dar um pontapé inicial em todo esse movimento. Então eu fico muito feliz de saber que nas últimas chuvas as pessoas já não tiveram as suas casas sendo destruídas pela enchente, perdendo móvel, tendo que sair de casa, dormir em escola. Isso é o resultado do nosso trabalho em cada um desses bairros. Isso aí. Que mais agora? Vamos lá. É muito marcante o seu posicionamento como um líder firme, porém que atua no sentido de cooperação e não de competição. Esse é um verdadeiro líder. Sobre isso, sobre liderança, É marcante escutar que, pelo seu posicionamento, vemos aí, de fato, um líder que exerce seu papel
porque um líder ele está para cooperar e não para competir. Fala para a gente a importância de um líder na sociedade. Uma sociedade, ela só vai ser um lugar bom para que as famílias possam viver na medida que ela se desenvolve. E é impossível que uma sociedade se desenvolva se nós não tivermos líderes bons, líderes virtuosos. E aí eu tenho aprendido ao longo de todos esses anos que nós precisamos primeiro aprender a liderar a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E se nós não aprendemos a liderar nós mesmos, como é então que eu vou liderar a pessoa que está ao meu lado? Agora, uma coisa é fato. Na medida que eu aprendo a me liderar, eu começo a dar um próximo passo. Eu vou liderar a pessoa que está ao meu lado de uma maneira virtuosa, mostrando caminhos, ajudando a buscar solução, colocando a mão na massa junto com aquela pessoa. Mas tem um próximo passo, que depois que eu lidero aquela pessoa, eu vou liderar uma outra pessoa, e uma outra, e uma outra. Quando menos a gente imagina, estamos liderando um grupo. E se essa liderança é verdadeiramente virtuosa, ou seja, é alguém que é movido pela coragem, pela virtude da fortaleza, é uma pessoa prudente, é uma pessoa temperante, que sabe se controlar, que ela tem o autocontrole, essa pessoa lidera bem aquele grupo e ela sabe apontar caminhos para problemas complicados. Aos poucos, líderes de outros grupos vão começando a olhar para você e vão percebendo que você tem virtude o suficiente para liderá-los. E aí nós nos transformamos em líderes de líderes. O que falta na sociedade, então? Faltam líderes virtuosos, pessoas que estejam decididas a abrir mão do seu tempo, da sua própria vida, para se dedicar por um bem muito maior. Então eu vejo a importância da liderança na sociedade. Se nós não tivermos líderes virtuosos, nós não vamos melhorar a nossa cidade. As famílias mogianas vão continuar sofrendo por inúmeros problemas e nós não trazemos solução. Qual é, então, o caminho? Formarmos líderes e transformar a gente mesmo. Porque assim, Solange, eu olho para todo esse caos que muitas vezes... Sabe, Solange, eu olho para todos esses problemas que a gente encontra no dia a dia. A gente tropeça em problema. E aí a nossa tentação é olhar e falar que alguém tem que resolver tudo isso. Mas eu sou incapaz de mudar as pessoas. Eu sou incapaz de fazer com que o outro faça o que ele tem que fazer. Mas uma coisa é verdade. Se eu decido a mudar a mim mesmo, a minha mudança causa uma mudança na pessoa que está do meu lado. E a pessoa que está do meu lado transformada, ela vai engajando outras pessoas. E quando a gente tem um propósito, a gente une grupos de pessoas trabalhando todas no mesmo sentido, para que a gente possa produzir um bem, e o bem comum. É assim que se faz política, engajando, organizando pessoas boas para a gente resolver esses problemas do dia a dia. Então eu saio da reclamação, eu paro de ficar olhando para os problemas e só murmurando, reclamando. Eu começo a agir, mas lembrando que eu olho para mim, eu primeiro mudo, para que depois as outras pessoas mudem e assim a gente gera essa onda de transformação. Percebemos que o mandato participativo são braços do vereador John Ross. Um líder que entendeu que se cooperando, que consegue sim os resultados que a cidade precisa. Então, o mandato participativo é algo que continua em seus projetos futuros e falar no futuro o que o John Ross pretende. Solange, naturalmente, aí é melhor a gente não... Eu sei que a pergunta é boa para o de futuro, eu até que sugeri, mas eu estou pensando bem. Como a gente está entrando num período eleitoral, qualquer coisa que vincula nesse sentido na pré-campanha pode falar que você está fazendo campanha antecipada. Então, para não entrar nisso... Eu fiz essa pergunta com o Uhum. mas pensando para pegar esse corte em específico e liberar para depois, entendeu? Para quando tiver em campanha já. Tá. Entendeu? Mas já aproveita. Não pode
fica tranquila que depois nós vamos ter outra oportunidade de fazer um só para isso daí. Aí, terminando hoje, a gente já deixa esquematizado, data, horário e tudo. Que aí vem para... Aqui tem a pergunta no que, o que na vida pública, quando você olha para a sua vida pública ou para a vida em sociedade, o que mais te incomoda? A gente falou da questão do entristecer, acho que tá junto. Contemplado. Então, Tá contemplado. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para todos? Então, do futuro não vai falar, né? Não. O que desejo se envolver mais ativamente na política. Quer ir nessa? Vamos lá. Bora. John, deixa pra gente uma mensagem para as pessoas. John, deixa pra gente uma mensagem para todos os ouvintes. John, deixa pra gente uma mensagem para todos os ouvintes, para aquelas pessoas que querem se envolver mais na política. Pessoal, eu nunca pensei em estar na política. Eu não montei planos para isso. Eu não desejei, mas por força de pessoas que me incentivaram, que pediram que eu ocupasse esse espaço, hoje eu estou aqui. Mas hoje eu tenho a certeza que a força do engajamento de pessoas de bem, ela é capaz sim de ocupar o espaço que for. E se as pessoas de bem não ocuparem esses espaços, os outros ocuparão. Então nós só temos uma decisão a tomar: sairmos da nossa indiferença para que a gente possa se unir e trabalhar para o bem comum, para que a gente possa propor solução para os principais problemas que estão aí. Sair da murmuração, sair da reclamação. Gente, as pessoas de bem, elas são a maioria na sociedade. Presta atenção nas pessoas que estão ao seu redor. O grande problema é que o mal é composto pela minoria, mas ele se organiza, ele ocupa os espaços. E o que nós devemos fazer? Nos organizar, nos unir, para que a gente possa, então, olhar para os problemas e, ao invés de só falar mal, só falar contra, começarmos, então, pela força, pelo poder da caneta, propor soluções para esses problemas. É ter uma representatividade que, ao invés de pagar o mal com o mal, ou seja, o ódio, na medida que ele é devolvido com ódio, ele gera mais ódio. Isso vai gerando uma onda. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos devolver com proposição. Quando a gente olha o mal fazendo, o mal atuando, e o que nós devemos fazer? Nós devemos devolver com ações que ajudem a transformar a vida das pessoas, ao invés de falar mal, ao invés de ir para o confronto. Então, a nossa proposta é um posicionamento que proponha políticas públicas que ajudem a resolver os problemas das pessoas e sair da reclamação, sair da indiferença e sair dessa zona de conflito. Política, ela existe para resolver a guerra, não para causar mais guerra. Sempre foi assim, desde os primórdios, quando surgiram as primeiras organizações políticas. Então, que façamos jus, que a gente possa se posicionar da forma como deve ser, para que a gente possa levar o bem comum para cada uma das pessoas que hoje estão em situação de necessidade e precisando. Agora, aqui na conclusão, eu vou agradecer, né, uma sugestão. Tá. Agradeço, tal. Uhum. Aí você também agradece e depois eu vou falar para os ouvintes, para quem quiser saber mais, te acompanhar. Eu finalizei, tá bom? Boa. Vereador John Ross, quanto conhecimento compartilhado. Foi uma conversa certamente enriquecedora para todos nós e por isso agradecemos demais a sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco de todo esse nosso trabalho. Fico muito feliz de continuar propagando a esperança e a confiança. Obrigado, Solange. Nós que agradecemos. E para você que quer saber mais, acompanhar todo o trabalho do vereador, o acompanhe em suas redes sociais. E para você... Peraí. E para vocês que querem saber mais sobre todo o trabalho do vereador John Ross, o sigam nas... Eita! Fica tranquila. E para vocês que querem saber mais sobre toda a atuação do vereador John Ross, o siga nas suas redes sociais e fique atento também a todo o seu trabalho e todas as suas sigam suas redes sociais.
E para você que quer saber mais sobre toda a atuação do vereador John Ross, sigam suas redes sociais e fique atento a todas as suas iniciativas. E até a próxima. Você quer fazer só o finalzinho? E fique atento. E fique atento. É. Tá, E fique atento sobre todas as suas iniciativas. tá bom. E fique atento a todas as suas iniciativas. Até a próxima. Tá bom? Dá para aproveitar, será? Pô, dá. Depois vai ter que sair cortando muita coisa Ai, aí. gente. Nossa, mas ficou muito bom. Nasceu pra ser apresentadora. Só. A gente tava aqui a cada momento falando, nossa, que dicção, hein? Ai, que bom, gente. Obrigada. Show. Nasci mesmo. A arquitetura foi um erro aí no processo. Não, imagina. É multitalentos, né? Assim que fala, né? Multitalentos. Vocês vão saber no lançamento do meu livro o porquê de tudo isso. E aí? Aí a gente almoça e depois volta para finalizar? Oi?